A cultura no discurso oficial é apresentada como um conjunto de símbolos, práticas, tradições e valores que supostamente dão sentido à existência humana, mas isso é apenas uma superfície, a embalagem decorativa de algo muito mais profundo, mecânico e impessoal. A cultura não é um lar, não é memória e nem identidade. A cultura na prática é domesticação, e tudo que ela toca deixa de ser natural e passa a ser programado. Desde cedo aprendemos que não podemos ser o que somos, temos de ser aquilo que a cultura decide. Não nascemos com personalidade, nascemos com potencial, e a cultura como fábrica paciente e meticulosa, aspa esse potencial até restar o molde, previsível, funcional, aceitável. Chamam isso de educação, chamam isso de tradição, chamam isso de civilização, mas não passam de palavras bonitas para descrever o processo de substituição do eu. O indivíduo deixa de existir, torna-se um porta-voz das normas, e então todos passam a repetir o mesmo teatro, a mesma linguagem, o mesmo conjunto de comportamentos formatados, como se fossem escolhas pessoais. Existe uma mentira confortável, segundo a qual a cultura seria um tesouro humano, algo precioso, frágil, que precisa ser defendido. Mas o olhar de perto revela outra coisa. A cultura transforma tudo em carimbo. Ela congela o dinamismo da vida. Ela transforma experiências e funções. Transforma pessoas em papéis. Aquilo que poderia ser vivo, espontâneo, autêntico, morre e vira tradição, regra e expectativa. A cultura é o cemitério da liberdade. Ela não existe para celebrar o humano, mas para limitar o que o humano pode ser. A cultura moderna é laica, na superfície, mas dogmática na essência. Ela tem seus rituais, datas, festas, mestrias, cerimônias, eventos obrigatórios. Ela tem sua moral, o que pode, o que não pode, o que deve ser admirado, o que deve ser evitado. Ela tem seus sacerdotes, intelectuais, celebridades, influenciadores, especialistas, e tem seu inferno, o isolamento social de quem ousa sair da linha. A cultura não precisa de divindades, ela mesma assume o papel de sagrado. Qualquer questionamento vira uma forma de heresia, e a heresia é punida com exclusão simbólica. Quanto mais se participa das estruturas culturais, menos se pertence a si próprio. A cultura nos dá comportamentos pré-programados, narrativas prontas, modelos de vida, ideais de sucesso, padrões de relacionamento, preferências corretas, moral pré-mastigada, opinião formatada, e o indivíduo, confundido, passa a chamar tudo isso de eu. Mas não é ele, é apenas o reflexo daquilo que a cultura já decidiu. Assim, a cultura se replica através dos corpos e mentes dos vivos, como um organismo simbiótico que nos utiliza para continuar existindo. O silêncio é perigoso para a cultura, porque no silêncio o indivíduo começa a questionar. No silêncio ele percebe que está vivendo uma vida emprestada. No silêncio ele entende que a identidade cultural é um software instalado sobre o vazio. Por isso a cultura enche tudo de entretenimento, festividades, símbolos, tarefas, socialização compulsória, opiniões prontas, estímulos constantes. Quanto menos tempo a pessoa tem para pensar, menos tempo ela tem para perceber que está sendo moldada. A cultura teme introspecção, porque introspecção desmonta a ilusão. Quem percebe as engrenagens escondidas nas tradições e nos comportamentos sociais passa por uma transformação irreversível. Ele deixa de participar do teatro, ele abusa do silêncio, ele observa, mas não pertence. Ele se desliga das expectativas. A cultura não sabe o que fazer com alguém assim. Ele não é estranho por comportamento, e sim por lucidez. E lucidez é incompatível com a função social que a cultura exige. Por isso, indivíduos conscientes acabam se tornando uma espécie de espectro social, presentes, mas desconectados, funcionais, mas não integrados. Eles não odeiam a cultura, apenas não acreditam mais nela. E isso basta para se tornarem corpos estranhos dentro do sistema. O anticultural não deseja destruir nada. Ele simplesmente perdeu a capacidade de venerar. Ele não vê beleza no teatro social, não enxerga a grandeza nos símbolos, não se inspira nas tradições, não prova da doçura dos rituais. Ele vê a cultura como aquilo que sempre foi, um mecanismo de domesticação que se disfarça de lar. Para ele, a cultura é apenas uma narrativa escrita para que o indivíduo não perceba o quanto perdeu ao longo do processo civilizatório. A cultura oferece abrigo, mas em troca exige a sua autonomia. Ela oferece identidade, mas apenas se você abrir mão da sua essência. Ela oferece sentido, mas apenas se você aceitar que não pode criar o seu próprio. O indivíduo anticultural é solitário, sim, mas é solitário por escolha, por clareza, por higiene mental. Ele sabe que o preço da liberdade interior é a renúncia ao teatro coletivo. E no fim das contas, entre ser parte de uma grande ilusão ou ser fiel à própria lucidez, ele escolhe o silêncio. Porque é no silêncio, e só no silêncio, que o que resta de humano ainda consegue respirar.